Graças a Deus, hoje temos a grata satisfação de estar conosco, nosso irmão Carlos, noivo da nossa irmã Thaís. Deus te abençoe, estamos felizes com vocês, conosco também. Graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 7, nós vamos ler a outra parte. Vamos nos colocar de pé, por gentileza, e vamos ler. Glória a Deus. Diz assim, a partir do versículo 8. Na sexta-feira passada, nós estudamos até o versículo 7. E hoje, nós pretendemos, se Deus quiser, terminar esse capítulo do versículo 8 até o versículo 40. Se Deus quiser, vamos conseguir. Então diz assim o texto sagrado, versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficassem como eu. Mas, se não pode conter-se, casam-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Versículo 10 agora. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificado pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos no Senhor. Mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeita à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabe a mulher se salvará o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. E o que ordena em todas as igrejas de Deus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. É verdade que nós não vamos ler todo o capítulo para ganharmos tempo, mas a nossa intenção é, de fato, meditarmos em todo o capítulo. Meus amados, estamos estudando, Coríntios, essa carta de Paulo a Coríntios. Até agora, estamos no capítulo 7, só uma rápida recapitulação. Até agora analisamos fundamento da igreja, que ela é de Deus e não de homens. Ela não é de Pedro, Paulo ou grupinhos. Capítulo 1 trata disso. O cuidado individual de se construir sobre o fundamento. Capítulo 2 fala, eu pus o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica. Não é? A obra de cada um será provada. Então, Paulo está falando do fundamento, do trabalho que cada crente tem na obra de Deus. E ele fala sobre os materiais, resistíveis pelo fogo e não resistíveis. E a Bíblia diz que o fogo provará a obra de cada um. Isso tratamos no capítulo 2. Depois, no capítulo 3, então, vamos ver a mensagem bíblica como fator de crescimento. Paulo chega a dizer no capítulo 3 que eles eram meninos na fé, e eram carnais, então nem podia tratar temas assim muito profundos, porque havia uma carnalidade muito grande. O capítulo 3 de Coríntios trata sobre isso. Depois do capítulo 4, vai tratar sobre a tarefa dos obreiros. Aí é um capítulo exclusivo, falando dos obreiros. Ele começa assim, que os homens os considerem como ministros de Cristo. Capítulo 4. O capítulo 5 vai falar sobre o julgamento dos anjos, julgamento da igreja, que nós não devemos ir a tribunais comuns, e ao juiz que não é crente, que as nossas causas devem ser julgadas pelos
pelos obreiros na igreja. Deve ter um tribunal na igreja para julgar nossas causas. Capítulo 5. Capítulo 6 vai falar sobre, ou fala sobre a disciplina como fator de saúde na igreja. E fala para o irmão, até vai dizer assim, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, ou seja, a pessoa quando peca, ela tem que procurar o pastor, tem que ser ajudada, mas ela então tem que passar por um processo disciplinar, e nós estudamos na época a questão da disciplina, para que isso não prejudique a igreja. Então, a disciplina é como se fosse alguém que pegou uma enfermidade, ou quebrou um braço, uma coisa assim, e precisa agora de ser medicado, tomar um medicamento. Quando a pessoa passa pela disciplina, ela recebeu o medicamento espiritual e agora não vai contaminar o corpo, não vai contaminar a igreja. Ela agora está no meio da igreja, ela pertence à igreja como membro da igreja, porém agora vacinado. Ok? Então por isso que é importante. O capítulo 6 falou sobre isso. Agora, estamos estudando o capítulo 7. E o capítulo 7 fala sobre a família. Fala sobre a família. Então é isso que nós estamos tratando. Como nós já estudamos no versículo 1 até o versículo de número 7, no versículo 1, Paulo ele começa dizendo assim: quantas coisas que me escrevestes. Então nós vimos aqui que, embora é uma carta, Paulo escreve uma carta, mas essa carta ela é uma resposta a uma outra carta, porque a família de Cloé, a família de Cloé, capítulo 1, versículo 10, versículo 11, fala que Cloé escreve, a família dela, escreve uma carta falando os problemas que estavam na igreja. E agora, para responder aquela carta, Paulo escreve uma outra carta, que é esta carta, primeira carta aos Coríntios. Paulo escreve uma carta, então, dando orientações a cada situação em particular. E quando chega aqui no capítulo 7, o problema que está sendo tratado é o problema do casamento, ok? É o problema do casamento. Paulo explica sobre isso, quantas coisas que vocês me escreveram, e logo no capítulo 1, Paulo ele fala, não é bom, capítulo 7, versículo 1, ele fala, não é bom que o homem fique só, ou melhor, deixa eu ler aqui, quanto ao que me escrevestes, bom seria se o homem não tocasse mulher. Paulo fala isso, só que aqui, nós já estudamos, só vou recapitular rapidamente, Paulo está usando uma figura de linguagem chamada de eufemismo. Paulo não está desprezando o casamento, pelo contrário, ele está falando que se for para a pessoa viver em pecado, bom é que não toque em mulher. É isso que Paulo está falando, ok? Nós falamos sobre quem inventou o casamento, nós falamos sobre a questão do papel, certidão de casamento. Casamento é só papel? Não. Nós vimos que o casamento tem um conjunto de situações. Os fatores são, primeiro, o fator moral, depois o fator familiar, a pessoa tem que ir lá falar com o pai. O casamento não é feito às escondidas, o casamento é sempre feito em público, convidamos parentes, amigos. Tem um aspecto religioso, depois tem um aspecto legal, formal, aí que vai entrar o papel, mas são vários quesitos que fazem um casamento. Nós falamos sobre a questão da união estável. Nós falamos sobre os problemas da união estável. Só estou recapitulando, e vamos entrar aqui no versículo 8. Alguns problemas. Primeiro problema da união estável. Não altera o estado civil. Quer dizer, no casamento, quando a pessoa separa, aí aparece lá, divorciado. Mas na união estável, a pessoa está junto, depois larga, continua solteiro na certidão, você não consegue descobrir como é que não é. Tá? Depois também falamos sobre que um outro problema da união estável é que a união estável foi feita sem critério moral ou espiritual. A união estável foi feita exclusivamente para resolver o problema de bens. Pois bem, as pessoas moram junto, compram carro, compram casa, compram móveis, depois separa. E agora? Chega diante do juiz e fala, compramos juntos. Aí o juiz pergunta, são casados? Não, são solteiros. Então não tem nada que o juiz possa se agarrar, pegar, não tinha nenhuma lei que pudesse agora, o juiz pudesse julgar
e fazer então a divisão dos bens. Então, para evitar esses problemas de bens, foi criada a união estável. Mas a união estável não tem nenhum valor moral, nem critério moral e nem critério espiritual. A pessoa, quando vai fazer a união estável, não vai dando para pastor, ora aqui por nós, a partir de hoje nós vamos fazer a união estável. Olha, eu inclusive convidei papai, mamãe, os amigos, vamos fazer um bolo. Ninguém faz isso. União estável não é nada disso, é só por uma questão de bens. Terceiro problema da união estável, primeiro, é que não altera o estado civil. Segundo, é sem critério moral e espiritual. O terceiro é, ao separar, o casamento altera o estado civil. A união estável não altera. Quarto problema da união estável é que uma união estável viola os padrões bíblicos para o casamento, né? A união estável ela viola isso. Então, falamos sobre a história do casamento civil no Brasil, né? Agora completou 129 anos, foi no dia 24 de janeiro de 1880 que teve o primeiro casamento no civil, que teve o papelzinho, né? Isso é algo recente. Falamos sobre isso, falamos sobre a história do divórcio, falamos também, entramos aqui na questão do casamento bíblico, versículo 2, nós falamos que o casamento bíblico ele é monogâmico, ou seja, o homem pode ter uma mulher só e a mulher um marido, né, monogâmico. Falamos que também o casamento é uma relação de parceria, de comunhão, porque no versículo 3 de 1 Coríntios, capítulo 7, fala assim que o marido pague à mulher o que é devido, a mulher paga ao marido o que é devido. Então, está dizendo que há uma relação de parceria, de comprometimento. No versículo 4, diz que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido, não é? E depois também vice-versa, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Isso é tão interessante que, conversando com um casal ilustre da nossa igreja, eu não tinha pensado nisso, e ela falou do aspecto do cabelo do marido, que ela gostava, que o marido cortasse o cabelo assim, tal. E o interessante e isso também faz parte, porque o cabelo faz parte do corpo, e eu não tinha pensado nisso, olha que legal, e é verdade mesmo. Então, irmãos, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem no marido, muito embora o que Paulo está falando aqui está mais relacionado à questão sexual, né? Mas, claro que se enquadra isso também. Se enquadra, com certeza. Não está fora, não. Relação de entrega do corpo para satisfação do cônjuge. Na altura, na época, até falamos do problema que, às vezes, alguns maridos, ou algumas mulheres, faz crise, né? Está com raivinha do marido, e aí, olha, né, hoje não tem não, e tal, não sei o quê, e fica aquelas coisas, e nós então falamos que isso não pode. As pessoas no casamento devem conversar, se entender, e esse tipo de comportamento é reprovado pela Escritura, tanto do marido quanto da mulher. Porque tem homem também que às vezes a mulher chega, um amor e tal, não sei o quê, e ele, está com dor de cabeça, e às vezes até mente. Estou com dor de cabeça, estou cansado, não sei o quê, e às vezes até mente. O que também não é correto, tá? Versículo 5, nós falamos, só estou relembrando para a gente entrar aqui. No versículo 5 fala, não defraudeis uns aos outros. Então, nós falamos que a palavra defraudar é roubar, negar, faltar com o dever. Faltar com o dever. E o interessante nisso tudo, que vou ainda continuar, o casamento e a relação sexual, quando fala não defraudeis um ao outro, tem implicações espirituais. Tem pessoas que pensam que o sexo não tem nada a ver com o espiritual. O sexo ele é totalmente envolvido com a questão espiritual. O sexo ele não é só físico, ele é moral, ele é espiritual e ele é físico. Ele é essas três coisas. Tanto é que a Bíblia diz que aquele que se une à meretriz, diz aquele que tem relação sexual com a meretriz, ele se une com ela e torna-se um com ela. Ele se uniu a ela, quer espiritualmente, quanto fisicamente, quanto moralmente. Então aqui, por que envolve espiritual?
No versículo 5 fala, não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. Olha aqui, ó, tem a ver com oração, oração espiritual. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente. Olha, a questão sexual tem a ver até com a ação diabólica. O diabo pode entrar numa questão dessas, acabar com o casamento, e acontece muitas vezes quando um dos cônjuges está defraudando um ao outro, está negando, está com um pirracinho, com essas coisas que a gente sabe que acontece. Então, isso é uma brecha para o diabo entrar. Então, nós falamos sobre isso que não pode. E essa questão da relação sexual envolve físico, moral e também espiritual. Não deixe Satanás dormir do lado da sua esposa. Pode ser a briga que for. Não deixe o diabo dormir ao lado do seu marido. Pode ser a briga que for. Durma agarradinho com ele, agarradinho com ela. No outro dia vocês conversem. Mesmo que fique descosta um para o outro na cama. Mas fica na cama. Não durma no sofá. Não deixe que o inimigo entre na sua família, na sua casa. Não dê lugar ao diabo. A Bíblia fala sobre isso. Amém? Possui elementos humanos, né, o casamento. E pronto, nós paramos aqui. Agora, hoje, nós vamos entrar aqui, né, depois dessa rápida recapitulação, versículo 8. Digo, porém, aos solteiros. Cadê o pessoal solteiro aí? Ó? Amém. Está aí, pessoal solteiro. Ao solteiro. Queria que fosse como eu. Esse assunto aqui, irmão Carlos, dá muito o que falar. E as pessoas, já vi gente discutindo, meu querido irmão Florisvaldo, vem dia do trabalho, Deus te abençoe, companheiro. Olha, você agora, poxa vida, deixa a gente encorajado, né? Vindo do dia do trabalho. Não somente irmãos, mas outras irmãs também vieram aqui do dia do trabalho. Deus abençoe. Mas aqui, tem gente que pensa que Paulo era solteiro. Essa discussão. Paulo era solteiro, não era viúvo, não era casado, não era... E a maioria pensa que Paulo era solteiro. Então nós vamos destrinchar esse assunto aqui nesta noite. Paulo era solteiro ou casado? Mamara, a gente vai aqui chegar a uma conclusão. Queria que fosse como eu. Como? William Barclay, um dos grandes teólogos, escritor, ele diz assim: podemos estar bastante seguros que em algum momento Paulo esteve casado. Podemos estar nos baseando em informações geral. Paulo era um rabino. E ele mesmo destaca que não tinha faltado em nenhum dos deveres da lei e da tradição judaica que os judeus estabeleciam. As crenças ortodoxas judias consideravam o casamento como uma obrigação. Então Paulo, se ele não faltou com nenhuma obrigação, obviamente que era casado. Se um homem na tradição judaica não se casava, não tinha filhos, se dizia que havia matado sua posteridade, que tinha diminuído a imagem de Deus no mundo. Deus havia dito: crescei e multiplicai-vos. Portanto, ao não casar-se nem ter filhos, se estava transgredindo um mandamento positivo de Deus. Considera-se que na idade para contrair o matrimônio era 18 anos. E, portanto, extremamente provável que um judeu tão ortodoxo como Paulo, devoto, não tenha se casado. Outra questão ainda, também há evidências que Paulo tinha estado casado com informações particulares. Deve ter sido, membro do Sinédrio, porque diz que tinha votado contra os cristãos. Atos 26 e 10 diz que ele votou. Quem é que votava? Quem votava eram os membros do Sinédrio. Para ser membro do Sinédrio, tem que ser casado. Então, obviamente, Paulo casado. Era obrigação que o membro do Sinédrio fosse casado. Então, devido ao fato de que se pensava que os homens casados eram mais misericordiosos no julgamento. Pode ser que a esposa de Paulo tivesse morrido, mas provável ainda
é que tivesse abandonado e destruído o seu lar quando ele se fez cristão. De fato, eu não lembro onde agora que eu li, mas eu já li outras informações históricas de que, de fato, a mulher de Paulo largou Paulo quando ele se converteu ao cristianismo. De modo que, em realidade, ele tinha deixado tudo por amor a Cristo. Então, muito provavelmente, não podemos assim bater o martelo, mas muito provavelmente, Paulo era casado. Então, quando ele fala que fosse como eu, queria que alguém fosse como eu, nesse caso aqui, queria que todo homem fosse como eu, versículo 8. Mas cada um tem de Deus seu próprio dom. A palavra dom, carisma, no grego, capacidade dada por Deus. Paulo considerava o matrimônio, capacidade de viver juntos, né? Como um dom, porque nem todo mundo tem esse dom, já reparou, para viver junto. Tem gente que é jararaca em pessoa. Jesus falou dos eunucos, por natureza. Homens que não têm dom para mulher. Tem homem que não gosta de mulher. Rapaz, se você não gosta, então para que casa? Vai dar trabalho a própria coitada da mulher, né? E da mesma forma, tem mulher também que não se importa com homem. Então para que casa? Então, se a pessoa tem esse dom para ficar solteiro, que fique. Mas se não tem, Paulo então está recomendando que se case. Ok? Aqui no versículo 8, Paulo, olha, porque queria que todos fossem como eu mesmo, mas cada um tem o seu dom. O que ele está fazendo? Ele não está desmerecendo o casamento. Naquela época, né, Paulo estava dizendo que se a pessoa era eunuco, se a pessoa, olha, cada um tem o seu dom. É isso que ele estava ensinando aos irmãos em Corinto, ok? Paulo está dizendo que há uma diferença entre solteiros e viúvos, versículo 9. Versículo 8 agora, né? Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficasse como eu. O que ele está dizendo? Paulo falou assim, aos solteiros e às viúvas é bom, se vocês conseguirem se manter, se segurar, sem pecar, ficar sem arrumar um cônjuge. Paulo estava falando isso. Se vocês conseguem, é bom que fosse assim. Aí versículo 9. Mas, olha mais, mas, se não podem conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar. A palavra abrasar, muita gente pensa que fulano está abrasado, pensa que abrasar é ficar junto, pensa que abrasar é morar junto. Quantas vezes eu já vi pastores pregando e dizendo assim, fulano está abrasado, como se abrasado fosse abraçado, como se fosse alguém que juntou os panos, entende? Mas não é isso não, não é isso. Mais uma vez, Paulo recomenda viver só. É melhor do que viver. Quando ele fala, quando ele fala assim, versículo 8, digo porém aos solteiros e viúvas que lhes é bom se ficasse como eu. Quando ele fala isso, ele não está falando que não pode casar, porque tem pessoas que defendem o celibato usando esse texto aqui. Falar que é pecado casar e ter relação sexual. Tem gente que pensa que é. Paulo não está falando isso. Ele está dizendo, não é bom. Ele está dizendo só isso. Paulo, ele não está se contradizendo com a Bíblia, que o próprio Deus em Gênesis falou, não é bom que o homem esteja só. Então, e Deus fez isso a sua esposa. Então Paulo, ele não está se contradizendo de maneira nenhuma. Ele está falando assim, se a pessoa consegue, não tem dom para o casamento, então é melhor, então nesse caso, é bom que ele não case. Os irmãos estão acompanhando? Se ele tem como dom essa questão de viver só, é bom que não case. Ok? Mas aí ele vai no versículo 9. Mas se não pode conter-se, se você ficar sem casar, quando você olha para uma mulher, quando você olha para um homem, se você tem desejos, então, aí entra a palavra abrasar. Tem a ver com o sentimento que você tem quando você olha para a mulher. A palavra abrasar vem do grego purousdai, que significa apetite sexual em chamas, ardendo em fogo pelo desejo pecaminoso da carne. Então, para não pecar, aí Paulo fala, é melhor casar.
Então a mulher, quando passa o homem, ela fala, meu Deus, nem vou olhar. O homem, quando passa a mulher, ele fala, Jesus, me cobre com teu sangue. Quer dizer, esse homem, ele está com desejo como? Ele está abrasando. Então Paulo fala, é melhor casar do que abrasar. Quando ele vê a mulher assim, ele já bate o olho, o negócio, sabe, o coração bate forte. E aí, ou vice-versa. Então é melhor essa pessoa casar. Por quê? Quando ele casa, esses sentimentos, né, serão controlados, uma vez que a pessoa ela está alimentada, ela está saciada, ela está realizada dentro do casamento. Então não é pecado. Paulo não está falando que é melhor ficar solteiro, né? Paulo não está também falando isso. Ele está dizendo que as pessoas que não têm dom para o casamento, não é melhor ficar solteiro. Porque, irmão, eu trabalho nessa área de aconselhamento. Quantas pessoas eu já aconselhei que tem gente que só batendo. Só batendo. Tem pessoas que dá vontade de dar uns cocorotes. Pessoas bonitas, saudáveis, como se falasse assim na linguagem de hoje, né? Pessoas saradonas, mas não gosta. Não gosta. E aí fica difícil. Porque já que a pessoa não tem apetite para essas coisas, para que casou? E aí, então é isso que Paulo está falando para eles. Os irmãos entendem? Amém? Versículo 10 e 11. Versículo 10 e 11. Aqui também a coisa fica estreita. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e o marido não deixe a mulher. Paulo aqui, ele não está entrando nos motivos porque a Bíblia respalda uma separação. Paulo não está dizendo. Ele está falando aqui de situações normais. Os irmãos lá em Corinto, eles estavam vindo de uma sociedade pagã. E por qualquer motivo eles largavam a sua mulher, ou largavam o seu marido. Se eram pessoas da comunidade judaica, bastava a mulher queimar o arroz, já dava carta de divórcio e separava. Então Paulo está falando, aos casados, mando, não é eu não, mas o Senhor, é mandamento. Paulo está dizendo, casamento é até que a morte separe. Não pode a pessoa estar separando por qualquer beicinho. Já viu aquele negócio, separando porque era incompatibilidade de gênios. Irmão, os gênios têm que ser ungidos pelo Espírito Santo de cada crente. A pessoa tem que se dominar. Não tem esse negócio de compatibilidade de gênio para separar. Não, deve pensar antes, porque é mandamento do Senhor para não separar. E se passou isso, se separar, vai pecar. Se separar é pecado, porque é um mandamento. Tá? E eu vou entrar em detalhes no finalzinho sobre essa questão. Então Paulo fala, mandamento. No plano de Deus, o casamento, ele é indissolúvel, inseparável. E detalhe, eu na igreja, aqui mesmo na rodovia, eu já percebo algumas irmãs que têm uma certa cruz para carregar, mas eu digo aos irmãos, você está pensando que a pessoa vai receber galardão, não? Vai receber galardão e grande. E grande. O problema é que tem gente que quer cortar a cruz. O problema é que gente que não... Você está entendendo, irmão? Mais na frente a gente vai ver um pouquinho que Paulo fala sobre a tribulação da carne. Quem casa está sujeito a enfrentar situações difíceis, mas é para suportar. É para suportar, tá bom? E depois, Deus também recompensa. Deus também recompensa, ok? Versículo 12. Então, versículo 10 e 11 está falando da indissolubilidade do casamento. Versículo agora 12. Mas aos outros digo, não o Senhor. Não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, quer dizer, agora já não é mandamento. Não é mandamento de Cristo. Mas é a palavra de Deus para nós, porque Paulo foi inspirado. Alguém fala, não, isso aí não é Deus falando, é Paulo. Ué, mas as palavras de Paulo não é Bíblia? Então Deus inspirou Paulo. Então tudo que Paulo escreveu é Bíblia, é Deus falando com a gente da mesma forma. Amém?
Então, esse negócio, digo eu aqui, mas é Bíblia. Então é Deus falando com a gente. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E também, versículo 13, se alguma mulher tem marido descrente, não a deixe. Aí no versículo 14, vou ler e vou explicando. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparta-se. Porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus não quer que ninguém viva em servidão. Mas na frente nós vamos falar um pouco. Quando um marido crente bate na mulher, esse cara é crente? Que atitude é essa? Então não é porque está na igreja que quer dizer que o cara é crente, não. Tem gente que está na igreja, mas é ímpio, vai para o inferno. Que tem atitude de ímpio. Tem gente que está na igreja, então tem marido que se a mulher deixá-lo porque está considerando ímpio, está enquadrado nesse texto. Tem mulher que se o marido deixar por causa de ímpia, ela que tem mulher que também que é ímpia. Então, quando eu aconselhei lá atrás, sobre a questão de grevinha, essas coisas, muito cuidado, porque as pessoas poderão estar na igreja com atitude ímpia, com atitude descrente. Nós somos servos de Cristo, tememos ao Senhor. Amém, irmãos? Tememos ao Senhor. Trata-se do cônjuge descrente. Se o cônjuge descrente não consente, a palavra consentir vem do grego suneudokei, que significa estar satisfeito. A palavra consente significa estar satisfeito, contente, concordar. Então, em habitar com o cônjuge crente. Se o descrente concorda, deixa você na igreja, não te atrapalha, para que você vai deixar o homem? A Bíblia fala, não deixe. Também é uma recomendação da Bíblia. Não separe do homem. Ele consente. Ele não te atrapalha. Ele só não te acompanha. Mas ele te consente, então não precisa deixar. Ok? Agora, a Bíblia fala, nesse caso não está sujeito à servidão. Versículo 15. A palavra servidão, Thaís, você que gosta de estudar a Bíblia, mas seu noivo, servidão é a palavra dedoilotai, vem do grego doulu, que significa literalmente, Deus não quer que sejamos escravos um do outro. Então, a palavra, nesse caso, não está sujeita à servidão. O marido não pode fazer da mulher escrava. A mulher não pode fazer do marido escravo. Tem homem que chega, parece que a mulher é empregada. Bota o pé lá, mulher, traz aí, já lavou aquela roupa. Quem está de fora olhando, não parece que ela é uma parceira. Não parece que ela é uma mulher, uma pessoa que foi criada para ficar ao lado dele, uma companheira. Você está entendendo, irmão? Então a pessoa que está fazendo a mulher escrava, está pecando. Porque a Bíblia diz, Deus não chamou a gente para a escravidão. Irmão, o próprio Jesus nos libertou da escravidão. Como é que nós, crentes, vamos fazer dos outros escravos? Então, está vendo que é um ensinamento completamente contrário. Essa questão do machismo. Gente, o homem e a mulher, dentro do casamento. Por isso que tem gente que é revoltado com a questão da submissão. Submissão não é inferioridade não, hein? Submissão não é inferioridade. O homem, ele não é superior à mulher. A mulher não é superior ao seu marido. Eles são parceiros. Eles são companheiros. A Bíblia diz que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Que ele mesmo se entregou por ela. Que amor. Eita, amor glorioso. Morreu por ela. O marido deve morrer pela sua mulher. Ame a sua mulher. Não tem nenhum mandamento na Bíblia mandando a mulher amar o marido. Mas tem mandando o homem amar a mulher. Então é um dever, não é uma obrigação nossa, dos homens amar a nossa mulher. E a mulherada aqui, as irmãs sabem que amor não é só de boca para fora não, irmãos. Amor é ação. Amor é demonstração. Amor, você tem que demonstrar. Na verdade, o amor não é para ser pregado. E às vezes, uma palavra, tem gente que não se preocupa com palavras. Palavras são ações.
Palavras são ações. E são ações tão sérias que eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho dessa questão. E vamos voltar aqui. Mateus, capítulo 15, versículo 38. Rapidinho. Mateus, capítulo 15. Acho que é o capítulo 15, se a memória não me trai. Mateus, capítulo 15. 12, 37, 38. Isso mesmo. É isso aí. Versículo 37. Se começarmos a ler a partir do versículo 37. Porque pelas tuas palavras serão justificados e pelas tuas palavras serás condenado. Então, versículo 36 fala: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, note, demorei um pouquinho, mas obrigado, Montoninho. Então, olha que coisa interessante é essa questão das palavras, né? E aí eu estava dizendo que tem homem que tem atitude ímpia, porque ele fala para a mulher, vem na boa e sai, fala, dá uma olhada para os olhos da sua esposa, tem uma conversa, vê se aquilo, deixa ela falar, se aquilo que você fala não ofende-a. E vice-versa também, aquilo que você fala, mas isso não ofende seu marido. Porque tem gente que fala assim, que se lasque para lá, também me ofendeu. Gente, mas não é assim. Não é assim. Tem gente que não é romântica, que é bruta igual porteira, e acha que não deve mudar. Olha só, muitas coisas nós levamos da nossa infância, traumas da nossa infância. O que com o meu cônjuge, o que a minha esposa ou o meu marido, no caso da mulher, tem a ver com o trauma que você teve quando você era criança? Nada. Então aprenda a corrigir, peça a Deus, mude de postura, mude de atitude, crie novos hábitos, peça a graça de Deus, seja doce, seja agradável. Recentemente eu conversava com uma adolescente, ela falou assim para mim, pastor, eu sou a pessoa mais seca que tem. Eu olhei para ela e falei assim, você se sente bem assim? Ela respirou fundo, olhou para o lado, contou até 10 e falou assim, hã? Eu falei, você se sente bem assim? Aí ela, entendeu? Ela, eu sou assim, o que eu posso fazer? Não é assim as coisas. Entendeu, irmão? Fiz uma pergunta retórica. Tem gente que acha que é bonito ser grosso, ser estúpido, ou ser estúpida. Deixa de ser boba. Deixa de ser bobo, seja doce, seja meigo, seja romântica, seja agradável, seja sensível, que você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. E o seu marido vai amar. Ninguém gosta de gente estúpida, não. Ninguém gosta de levar coice, não. Essa é a verdade. Ninguém gosta, irmão. Ninguém gosta. Ok? Então, Paulo fala, ou melhor, a Bíblia fala, nós não estamos sujeitos a servidão. Servidão. Casamento não é servidão. Situação diversa agora. Versículo 17. No versículo 17, temos a seguinte informação. Assim, cada um ande como Deus lhe repartiu. A cada um, como o Senhor o chamou. O que é o que ordena em todas as igrejas de Deus. Versículo 18. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. For chamado sendo servo, não se te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Pronto. Aqui no versículo 20 fala assim, cada um fique na vocação em que foi chamado. Olha, irmãos, ficar na vocação em que foi chamado não significa dizer que a pessoa tem que ficar no pecado. Pastor, eu vim para a igreja, já cheirava cocaína, agora já que eu vim assim, tem que continuar cheirando cocaína. Não, irmão, não é assim não, tem nada a ver. Bem, havia em Corinto, lá na igreja, uma preocupação muito grande quando a pessoa se convertia.
quem não era circuncidado, versículo 18, ao chegar na igreja, tinha alguns irmãos que eram judeus, aí eles queriam obrigar esses novos crentes a circuncidar. Também a pessoa era escrava. Agora eu vim para a igreja, agora Cristo me libertou, vou largar o meu Senhor. Então transgredir as leis. Não, se você veio, você já é circuncidado, beleza. Mas se você veio, você não é circuncidado, também não precisa circuncidar. Você veio para cá, se converteu, você é escravo, não larga o seu patrão. Você foi comprado, cumpra a obrigação. Você é livre e também não busque ser escravo, porque Jesus te transformou. Então é isso que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos ali. Paulo adverte que cada um deve ficar do jeito em que estava quando foi salvo, no sentido social e não no sentido pecaminoso, ok? A fé em Jesus não obriga a pessoa a se envolver no matrimônio. Você é solteiro? Você se converteu? Você não é obrigado a casar. Tá? A fé cristã não interfere no status social de casados, viúvos ou solteiros. Então, você é casado? Não separa. Você é viúvo? Também não precisa se converter, você não é obrigado a casar. E assim, sucessivamente. Então, fica do jeito que veio, não significa ficar pecando. E sim, o texto e o contexto todo está falando de matrimônio. Olha só o que acontece na explicação. Paulo, quando ele fala isso, ele tem em mente, ele fala, cada um fique na situação em que estava. Paulo tinha em mente uma imagem. Qual a imagem? No mundo antigo, era possível que um escravo, o escravo ele era comprado. Compra a pessoa. E ele comprava por X anos, por um tempo. Geralmente, o escravo era comprado até 7 anos. Tá? Geralmente. Então, no mundo antigo, era possível que um escravo, com grande esforço, ele comprasse a sua própria liberdade. A pessoa comprava a sua própria liberdade. Como é que ele fazia isso? Num pouco de tempo livre que tinha, realizava diversas tarefas, ganhava algumas poucas moedas. Seu amo tinha o direito de reclamar ainda e pegar uma porcentagem desse lucro. Mas o escravo depositava as suas moedas no templo de algum deus. Naquela época tinha muitos templos e tinha uma caixinha lá que era como se fosse uma poupança que a pessoa ia fazendo, ele ia colocando lá. E aí, depois, o que a pessoa fazia? Quando chegava a quantidade de ele poder se comprar, quando ele chegava o dinheiro, a quantidade de se comprar, ele chamava o seu amo, dirigia até aquele templo, procurava o pastor daquela época, que era o sacerdote daquele templo, sacerdote, por exemplo, da deusa Diana, sacerdote de outros deuses que tinha na época, até de Apolo, de deuses gregos lá. Enfim, aí ele chamava o amo, pegava, acompanhado do sacerdote, pegava aquela caixinha, pegava aquele dinheiro, e então ele comprava a sua liberdade. Ele comprava a sua liberdade. Ao comprar a sua liberdade, parte daquele valor ficava no templo e parte daquele valor era entregue ao seu senhor. E ele agora, ele mesmo, comprava a sua liberdade. E ele estava livre. E aí Paulo, ele fala assim, olha aqui, ó, versículo 21. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Quando ele fala aproveita a ocasião, é isso que ele está falando. Você pode comprar sua liberdade, aproveita. Versículo 21. Foste chamado sendo servo, o 22 quer dizer, versículo 22. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto pelo Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Foste comprado pelo bom preço. Versículo 24. Irmão, cada um fique no estado em que foi chamado. Paulo, ele está enfatizando. Tem aqui um versículo que fala que a pessoa estando livre,
Cadê? Não busque ser escravo. Não, é esse mesmo que diz assim, versículo 20. Cada um fica na condição em que foi chamado. 21. Foi chamado sendo servo, não te dê cuidado. Esse ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Ok, ainda gostaria de explicar aqui, as horas vão correndo, nesse versículo, versículo 23 ainda, que fala que Paulo, ele recomenda, deixa eu me ler, 23, foste comprados por um bom preço. É esse versículo que eu queria aqui, ó. Não vos façais servos dos homens. É essa frase que eu queria. Não vos façais servos dos homens. Paulo, depois das... Bom, agora acompanhe comigo aqui. O camarada juntou dinheiro, era escravo, agora comprou sua liberdade, agora está livre. Aí ele recomenda. Gente, o quanto vocês ralaram, o quanto vocês... Foi difícil para você ficar livre. Agora que você é livre, você se converteu, não faça mais escravo de ninguém. Fique livre. Por quê? O Senhor Jesus já comprou vocês com bom preço. Essa expressão, né, comprou com bom preço, está falando de que compra? Compra dos Jesus comprou-nos e comprou aqueles crentes também dos nossos pecados, porque nós éramos escravos do pecado. Claro que também Satanás estava nos escravizando por causa do pecado. Então Jesus na cruz nos comprou. Nós agora somos livres. Agora, olha o que acontece. Na cultura da época, servos eram comprados escravos. Ao se converterem, o status social não mudava. Se ele era servo, continuava servo. Mas Cristo, em Cristo a pessoa estava livre da escravidão do pecado e do diabo. Espiritualmente é livre. Então, sendo livre, nós mesmos nos fazemos servos de Cristo. Quantos aqui são servos de Cristo? Ok, a hora que você quiser, você pode deixar de ser servo de Cristo? Sim ou não? Sim. Então veja, foi você que fez-se servo de Cristo. Não foi Cristo que colocou você como servo. Foi você que se colocou na condição de servo. Porque na verdade, Jesus nos libertou. A Bíblia diz, em João capítulo 8, versículo 32, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em João capítulo 10, versículo 9, está escrito assim, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e sairá. Ora, se você pode entrar e sair, você é o quê? Livre. O preso lá na cadeia, ele só pode entrar, ele não pode sair. Por que ele não pode sair? Porque ele não tem liberdade. Mas Jesus nos libertou da maldição do pecado. Você não é mais escravo, você é livre, você é servo de Jesus porque você quer, porque te faz bem. A servidão de Jesus não é com jugo pesado, não é carregar fardo, pelo contrário, é ter um Senhor que cuida bem, que protege, que alimenta, que sustenta, que provê. Ah, irmão, sem Jesus não vale a pena ficar sem Jesus. E nós de todo o nosso coração queremos servi-lo. Glória a Deus. Então, é isso que Paulo, ele está dizendo. No versículo 24, Paulo está encerrando o tópico, encerrando essa sessão, trazendo o equilíbrio. Se quando você foi salvo era escravo, não se preocupe, continue em paz. Então continue se preparando, guardando as moedinhas para comprar a liberdade, né? Se você é livre, não seja escravo de ninguém. Se você não foi circuncidado, também não é preciso. Fique na condição social, não espiritual. Fique na condição social que você vem para a igreja. Você pode vir como está. Você pode vir como está. Você pode vir cheio de carrapicho. Você não pode continuar no pecado. Entende? Aos poucos o Senhor vai trabalhando em você e você vai abandonando. Você pode vir como você está. É assim mesmo. O próprio Jesus chamou, né? Vinde todos vós, estás cansados, Isso aí você pode. Ok? Avançando. Versículo 25. Vou correr por cada hora. Versículo 25.
Está escrito assim, ora, quantas virgens? Aqui, irmão, virgens ou solteiros. Embora a palavra grega para virgem é a palavra partenon, Paulo está se referindo a jovens que não casaram ainda, tá? Ao dizer que não tem mandamento do Senhor, Paulo está dando uma recomendação necessária, que deixou de ser recomendação para ser palavra de Deus, norma para a nossa conduta. Pois trata-se de que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo, ok? Então, olha, Paulo ele diz aqui no versículo 25, as virgens não têm mandamento, dou, porém, o meu parecer. Mas esse parecer agora é Bíblia e é norma. Versículo 26, é bom que o homem fique solteiro, não é pecado se ele tem essa condição. Agora, se estás casado, versículo 26, né? Tem, pois, o bom por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Agora, está ligado à mulher, não busque separar-te. Está livre de mulher, não busque mulher. Paulo está falando isso em qual contexto? No contexto de viver uma vida pecaminosa ou sem pecar. Se estás casados, ao se converter, não separe. Se você é solteiro, não se sente na obrigação de casar, porque se você se converteu, esse é o sentido aqui do texto. Paulo não está recomendando as pessoas a ficarem solteiras. Não, ele está falando, se você fica solteiro sem pecar, tudo bem, é isso. Para o versículo 28. 28 diz assim, mas se casares, não peca. Aqui eu gostaria de refletir convosco um pouco. Se casares, não peca. Se a virgem casar, não peca. A pergunta é pecado ficar solteiro? Por que quem casa não peca? Quer dizer, se casar não peca. Uai, mas se ficar solteiro peca? Entende? Entende o que eu estou falando aqui? Olha o versículo. O versículo 28 fala assim. Mas se casares, não pecas. Se a virgem casar, não peca. Ué, por que ficar solteiro peca? Então note que essas palavras, Paulo está falando-as em um contexto. Que contexto é esse? Da relação sexual. Paulo está falando assim, a virgem, se ela, para ter sexo, se casar, não peca. Mas se estiver fora do casamento, peca. Peca. É isso que ele está falando. Aí, ainda no versículo 28. Versículo 28. Todavia, os tais terão tribulação na carne. Ou seja, quem casa, Paulo fala, tem tribulação na carne. Tribulação na carne. Aqui Paulo está falando das dificuldades do relacionamento interpessoal, que quando alguém casa. Olha, irmão, se casar dois mais velhos, dois primogênitos, se a menina for primogênita, tá? E o rapaz também primogênito, se os dois casarem, o pau quebra ali. É briga na certa. Agora, se um mais velho casar com a do meio, perfeito. Se dois caçulos se casar, olha, não vai ter briga não, mas aquela casa ali vai ser a casa da folga. Que tal do caçula, não é brincadeira não. Ele consegue te encorajar, o caçula, ele consegue encorajar você a fazer tudo que ele quer. É um dom que ele tem. Ele consegue, é um dom. É verdade. Claro, pastor, mas eu sou caçula e não sou assim. Eu sou mais velho e não sou assim. Claro, toda regra tem exceção. Então, o que Paulo está falando? Eu queria poupar tribulação na carne. Quando as pessoas casam, se for temperamentos, personalidades muito diferentes, terá tribulação. Aí a palavra tribulação vem do grego tríplisin, significa pressão, angústia, sofrimento, pressão e preensão. Pressão de prensa, de pressionar. Então, sofrimento, a palavra tribulação significa isso. Eu queria poupar vocês, quando vocês vão casar, de tribulações, de pressão. Porque tem pressão, tá? Quando você ama, você sofre.
Você briga com o seu marido. Aí ele vai trabalhar, você também vai bicudo. Os dois bicudos. Se você no seu trabalho, você está sofrendo. Pressão altera. É ou não é, Adolcinho? É. Seu namorado que diz. E aí? Hein, Toninho? É verdade. É verdade. Então, aí, Paulo, eu queria que vocês evitassem essas coisas. Mas agora, irmão, quer dizer que todo mundo é assim? Não. Isso aqui é injeção. Isso aqui é ensinamento, é instrução. Você sabendo disso, quando você casar, o que você vai fazer? Procurar se entender com o seu cônjuge. Seu marido, sua mulher. Olha, se os dois se entenderem, irmão, eu digo para você uma coisa. Se você me perguntasse, pastor, você casava de novo? Casava 1000 vezes outra vez. Desde que fosse com a Sheilane. Se fosse com a Sheilane, eu casava 1000 vezes de novo. Com outro, fosse com outra, aí eu já não sei. Mas com ela, eu já tenho certeza absoluta. Porque a melhor coisa que eu fiz na minha vida, depois que eu aceitei Jesus, foi casar. Com ela. Com ela. Tá? Então, casar é bom. Eu vejo gente falando que é ruim casar. Ruim nada, irmão. Vê quem é que fica isso daí. O cara separa, arruma outra. Então não é ruim casar. É que arruma outra. É ou não é verdade? Então não é ruim nada. Casar é bom. E eu falo, bom demais. Maravilhoso. Versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abreveia. E o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivesse. Aqui, os que têm mulheres como se não tivesse. Paulo, ele está usando uma linguagem do equilíbrio. Ele está falando assim, olha, porque mais um pouquinho aqui na frente, quer ver? Eu vou ler ainda esse versículo para poder ajudar. Até o versículo 31. 31, 32 também. Tá? 32. E bem quisera que estivessem sem o cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor. E como agradar o Senhor. Mas o casado cuida das coisas do mundo. E como agradar a sua mulher. Então note. Quando Paulo ele fala aqui que os que têm mulheres, os maridos, né, que têm mulheres, que como se não tivesse, Paulo está dizendo do equilíbrio que ele deve ter em cuidar tanto das coisas da sua família, quanto das coisas do Senhor. Porque se você ficar só, sou casado, se você ficar só com isso na cabeça, você não vai servir o Senhor. Então Paulo está usando uma linguagem aqui do equilíbrio, para que as pessoas então tivessem tempo. Aos solteiros, os solteiros têm todo o tempo para a obra. Já os casados precisam ter tempo para a família. Inclusive, falta de tempo para a família é um dos grandes problemas. Maridos que não têm tempo para a esposa e vice-versa. E pais que não têm tempo para educar seus filhos. E quem está educando é o bandido, é o traficante da rua que está educando seu filho. Então, pai precisa ter tempo para educar filho. E eu digo a você, educar filho precisa de tempo. Quantas vezes eu cansado, João Vitor era ainda pequenino. Hoje não é preciso. Ele todo dia, ele vai dormir na casa da minha mãe. Eu pergunto, mãe, vigia, eu falo com ela. João Vitor vai dormir aí. Eu falo, mãe, vigia se ele vai orar. Depois eu ligo, e aí, mãe? Olha, você pode, às vezes, quando ele era mais grandinho, eu deitava na caminha com ele e eu fingia que eu esquecia de orar, né? Eu deitava, eu me deito. Aí ele fala, não, papai, vamos orar. Mas antes dele aprender, que antes de deitar era para orar, eu ajoelhava com ele. Filhinho, repete comigo, papai do céu, obrigado por esse dia. E ali, quantas vezes eu estava cansado, irmã Mara, moído, quebrado, mas eu precisava de um tempinho para o meu filho. E outra coisa, a gente tem que vigiar nossos filhos, acompanhá-los, ver o programa que ele está assistindo. Tem gente que para se livrar do filho dá o celular na mão dele. Rapaz, você tinha que brincar com ele, levá-lo para a rua, soltar a pipa com ele, comprar carrinho, brincar com ele com o carrinho. Essa falta de tempo para o filho, porque a Bíblia fala, o marido cuida da família. E por falta de cuidar da família, tem filho atrás das grades. Eu já trabalhei no presídio de segurança máxima, na administração. E eu mesmo fiz um inquérito. Irmão, 70%, exatamente, 70% dos presos que lá estavam eram filhos de crentes da Assembleia de Deus.
70%. Eu era do departamento de laudos e prontuário. Eu fiz pessoalmente. Fiquei morrendo de vergonha. Comecei a entrevistar cada pai. Por que, irmão Adilson? Eu ficava perguntando, por quê? Aí eu falava, a senhora. Aí começava a entrevistar, sabe por quê? A mulher começou a trabalhar fora. Depois que as mulheres começaram a trabalhar fora, que é uma necessidade, mas se não tiver uma boa administração em casa, os filhos vão para a escola de manhã. De tarde, quem é que fica com eles? Quem é que fica? O aviãozinho. Quem é que fica? O traficantezinho da rua. E ele vai fazer o quê? Ele vai treinar o seu filho no tráfico. É isso que acontece. Mas há poder no sangue de Jesus para guardar nossos filhos, guardar nossa família. Que sejamos pais responsáveis. Educar nosso filho, ficar com ele, brincar com ele. Você vai ser o herói do seu filho. A heroína do seu filho. A sua filha vai querer crescer e vai ser igual você. Mulher de oração, mulher de joelho, profeta na casa de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmão, é isso que Paulo está falando. Que quem é casado tem que ter tempo para a família. As coisas do mundo, que Paulo está falando aqui, cuida das coisas do mundo. Mundo não são coisas pecaminosas, e sim as materiais. Comprar uma casa, dar conforto para o seu filho, ter uma poupança, entendeu? Ter um trabalho. Essas coisas do mundo aqui não é pecado, não. Essas coisas do mundo aqui são as atividades materiais, ok? Versículo 34, oh meu Deus, me dá 10 minutinhos, irmãos. 34, estou acabando. Versículo 34 diz assim: a diferença entre a mulher casada e a virgem. A diferença é, a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo quanto no espírito. Porém, os casados cuidam das coisas do mundo e como há de agradar o marido. Aqui, tem gente que pensa aqui, ó, a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa. Quer dizer, e o casado não pode ser santo, não? Pode. Ele está falando, o que Paulo está falando aqui do equilíbrio. A casada cuida em como há de agradar o marido. Naquela época, eu já falei da casada, né? Então, o casado, naquela época, havia um desequilíbrio. Pessoas que viviam para Cristo, agora estavam deixando suas casas, maridos, filhos jogados. Então, Paulo disse que isso estava errado. Casado cuida das coisas de casa, do marido. Irmão, quantas mulheres que se dizem pastoras, você vai entrevistar o filho dela, a filha, chega lá na casa dela, anda por aí fazendo a obra, vai na casa dela, vê a filha dela, o filho dela, anda por aí fazendo a obra, a casa está largada, o marido abandonado, está tudo. Mau exemplo. Teve uma que eu dei um conselho para ela, e agora, até com outra mulher se juntou. Foi pega no quarto com outra mulher e tudo. Eu falei, eu avisei, ficou com raiva de mim ainda. Avisei, ficou com raiva de mim, cara fechado ainda um tempão. Agora está com outra mulher. Ah, meu Deus do céu. A virgem solteira, santa, né? Solteiros santos, tanto no corpo quanto no espírito. Versículo 34. Paulo está falando da relação sexual que um casado faz, que o solteiro no Senhor não faz. O que é que o casado faz que o solteiro não faz? O sexo. Mas também cria filhos, sustenta a esposa. Mas o foco aqui é o sexo. Paulo não está dizendo que ter sexo é pecado. Paulo não está dizendo isso. O que Paulo está dizendo? Sexo só é pecado fora do casamento. Por isso, os solteiros, virgens, devem se guardar, separar, santificar. A palavra santificar é se guardar. Então, se você pode se guardar sem ter sexo, você se mantém santo. É isso que Paulo está falando. Isso em solteiro, tanto no corpo, relações sexuais. Pois o sexo é feito pelo corpo. Quem peca, o faz tanto no corpo quanto no espírito. Paulo diz que o que se une à meretriz, torna-se um no corpo com ela, 1 Coríntios 6,16. Ou seja, pecado tanto no corpo quanto no espírito. Já os casados, quanto ao sexo, não precisa se separar, se guardar de fazer sexo. Não, ele não precisa dessa santificação. Pois dentro do casamento é dever, que apenas não se deve abusar. No versículo 35, Paulo fala sobre o abuso, né?
Então, tem pessoas que pegam o versículo 34 e falam assim, que a virgem deve se guardar não tendo sexo. Como se o marido, dentro do casamento, tendo sexo, é pecado. Não é pecado. Não, inclusive, dentro do casamento, adora a Deus, louva a Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2 fala assim, que venerado dentre todos é o matrimônio, digno de honra, digno de louvor, dentro do casamento, o leito sem mácula, não é? Versículo 36 a 38, só vou terminar agora. Jovem virgem, com a idade avançada. Naquela época, os pais é que davam o filho e a filha em casamento. Em Corinto, os pais estavam preocupados com a filha coroa, aquela filha velha, uns 40, 40 palavras minhas, né? Não sei que idade tinham as meninas. Então Paulo recomenda que elas não poderiam se envolver com o homem de qualquer forma. Se fosse dentro do casamento, tudo bem. Se não, que era melhor ficar sem casar. Principalmente se ela própria quisesse ficar sem casar. A livre vontade dessa moça deveria ser respeitada. O pai não tinha que arrumar um casamento para ela de qualquer maneira. Por quê? Ao vir para a igreja, alguns pais lá na cidade de Corinto estavam querendo obrigar as filhas que já tinham passado a idade a casar de qualquer maneira. Ou a se envolver com o homem de qualquer maneira. Então Paulo fala, não, se elas, você tem filha e ela já passou da idade de casar, não quer casar, deixa, não tem problema nenhum, tá? É isso que Paulo fala, ok? Depois do versículo 39, é aqui que é o ponto muito polêmico. A mulher casada, último versículo, a mulher casada está ligada pela lei em todo o tempo que o marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Nesse texto aqui, meus amados irmãos, muitas pessoas se apegam nesse texto, Thaís, demais irmãos. Luana, que bom que você é um exemplo, Deus te abençoe. Tem muitas pessoas que pegam nesse texto para poder dizer assim que o marido arrumou outra mulher, foi para lá e tal, e agora a outra tem que esperar o cara morrer para poder casar, se agarrando nesse aqui. E tem gente na igreja, irmão, tem gente na igreja que fica agora orando, Jesus mata aquele homem desgraçado. Já que é só com a morte. Ora para o homem morrer. Oração feiticeira. Então, vamos ver um pouquinho como é que é isso. Isso também não é assim. Vamos lá. Paulo, ele aqui, segue os mesmos princípios de Cristo. Que princípios são esses? Está em Mateus, capítulo 19, versículo 10. Que princípio é esse? Que o casamento é para sempre, até que a morte separe. Casamento é até que a morte separe. Esse é o princípio que Paulo está defendendo. Só acaba com a morte. Mesmo assim, Paulo recomenda no versículo 40, que se o viúvo puder, que fique sem casar, mas se for casar, que case no Senhor. Não pode casar com a mulher incrédula. Entende? Case no Senhor. Ok. Um outro ponto de vista. Outro fator que desliga o cônjuge um do outro, acabando com o casamento, é o adultério. Quando a pessoa adultera, acabou o casamento. Daí muitos acreditam que essa lei que Paulo está falando aqui é a lei civil. Em caso de adultério, traição, depois do divórcio em cartório, a pessoa está livre para casar novamente. Então não é só com a morte. Em Mateus 5, 31 e 32, também Mateus 19, versículo 9, fica implícito que em caso de infidelidade conjugal, Jesus ratifica o divórcio e o novo casamento. Eu vou ler os textos para que os irmãos acompanhem, por causa esse texto é um pouco polêmico, mas aqui está muito claro, tá bem? Mateus capítulo... Primeiro eu vou ler Mateus capítulo 5. Mateus 5, acompanhe comigo, por favor. Mateus 5,
versículo 31. Cadê? 5:31. Também foi dito. Quando ele fala foi dito, isso está escrito na Bíblia. No livro, está em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 24, para ser mais específico, tá? Também foi dito. Está em Deuteronômio 24. Isso aqui foi dito. Qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. Qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, note, quando Jesus fala assim, ó, aqui, ó, acompanhe bem devagar. Foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que dê carta. Aquele que deixar, que dê carta. A pessoa com a carta, ela podia divorciar e casar de novo. Aí Jesus fala assim, qualquer que deixar sua mulher, e claro que vai dar carta, a não ser por adultério, ou seja, que por adultério você pode deixar e dar a carta. Compreende? Sim ou não? Está claro aqui na Bíblia. Então as duas condições, né, são essas. Se a pessoa morrer, ficar viúva, ou se a pessoa se envolver com adultério. Ok. Finalmente uma reflexão. Eu não estou defendendo esse ponto. É para nós pensarmos. Porque às vezes tem gente que fica apontando o dedão, acusando os outros. Isso não pode. Uma terceira reflexão. Qual é o pecado imperdoável? Qual é? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu pergunto, divórcio é o pecado imperdoável? Vamos imaginar comigo, alguém adulterou, divorciou. Porque, irmão, vamos botar, o homem traiu a esposa, ou a mulher traiu a esposa. A mulher, deixa eu colocar assim, a mulher traiu o esposo. Aí, ou seja, foi por adultério. Aí o marido dela separa dela. Ele está livre para casar de novo. Porque ele não pecou. Quem pecou foi ela que traiu ele, ok? Beleza. Aí ela agora casa de novo, fica no mundo, depois volta para Jesus. Mas já passou muitos anos, ela volta. E agora? Ela vai para o inferno? Eu não sei se vai para o inferno. Também não sei se vai para o céu. O que eu estou dizendo é que eu não encontro base na Bíblia para condenar, uma vez que Deus é que vai julgar. Deus é que vai julgar. Agora, eu sei de uma coisa, que o divórcio não é um pecado imperdoável. Deus perdoa quem divorciou. Deus perdoa, irmão. Agora, nós não queremos perdoar. Nós, a igreja, não. Você vai ter que ficar solteiro, você tem que pagar até o final da sua vida. E tá. Nós que queremos fazer isso. Eu não sei se Deus faz isso. Eu não estou querendo tirar a carga de ninguém. Mas eu também não estou querendo pôr carga. É a pessoa e Deus. Vocês estão me entendendo? Eu não estou querendo tirar a carga, mas eu também não estou querendo pôr carga. Eu sei que o divórcio não é um pecado imperdoável. Há situações que só Deus pode julgar. A pergunta é, Deus perdoa quem divorciou, casou novamente, sem ser por adultério? Refletir sobre um genuíno arrependimento. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque tem gente que fala assim, olha, vou trair essa mulher minha, dá nada não. Se der, eu largo. O pastor falou que o pecado imperdoado é blasfêmia, não estou blasfemando. Depois eu peço perdão, vou na igreja, aí caso com outro, fico bem na boa e tal. Esse camarada vai para o céu só se for o céu da boca da onça, porque ele não se arrependeu. Desculpa a expressão, tá, irmão? É um safado dentro da igreja. É um miserável que não tem compromisso. Eu não estou xingando ninguém não, tá, irmãos? Eu só estou colocando a força do pecado para os irmãos entenderem. Tá bom? Vocês estão entendendo? Sim ou não, irmão? Eu estou falando homem, mas pode ser um homem, uma mulher, qualquer pessoa. A pessoa, olha, todos nós temos uma coisa chamada o quê? Consciência. Se o Espírito de Deus ministra na sua consciência. Se você não tem consciência para casar, não case. Se você tem consciência que pode casar, é você e Deus. Eu não vou dizer que pode nem que não pode. É você e Deus. Agora,
qual é o plano de Deus? É que você viva com a sua mulher até que a morte separe. Está ali a minha princesa. Nós dois estamos ficando velhos juntos. Minha cara está ficando branca. Meus cabelos embranqueando também. Eu estou ficando barrigudo, estou velho, estou feio. Mas olha, ela está ali me suportando. E nós combinamos quando casamos. Tem 22 anos. Vamos, amor, vamos ficar velhinhos nós dois juntos. E eu ando com a bengalinha do lado e você com a outra bengalinha do outro. E eu vou cuidar de você até que o Senhor nos chame. E ainda ela fala mais ainda, amor, nós vamos morrer juntos. Pois é. Eu já falei para ela, se eu morrer primeiro, você casa com um homem bom, trabalhador, para cuidar de você. Quero o melhor para você. Ok? Finalmente, passei 5 minutos. Agora vamos lá. Os solteiros que... conclusão ativa. Os solteiros que querem se relacionar sexualmente, só pode fazer isso dentro do casamento. Os casados devem manter a dinâmica de servir a Deus, sem relaxar com a família. Você pode trabalhar na obra de Deus, mas você lembra, você tem uma prioridade. Os solteiros, já depois de idade convencional de casar-se, não são obrigados a casarem. E nem a se envolverem sexualmente com qualquer pessoa fora do casamento. Se for se envolver, que casem. Do contrário, sua decisão deve ser respeitada de ficar solteiro, pronto para não envolver com ninguém. Por último, os casados que saibam que apenas a morte ou adultério termina com o casamento. E que em caso de outro casamento, que seja, no caso do viúvo, que seja no Senhor. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, falar mais e melhor em cada coração. Curva a sua cabeça.